Hoje estou no Castro de Leceia para falar sobre o ciclo circadiano. E para quem não faz a mais pequena ideia o que é o ciclo circadiano, vou dar-lhe uma dica. É um relógio que temos dentro de nós, mexe com o nosso soninho e vem do latim circa diem. Cerca de um dia. Fácil, certo? E isto é matemática! Olá, bem-vindo! A vida está cheia de ciclos com impactos significativos em todos nós. Dia, noite, inverno, verão, cintura subida, cintura descida. Tudo coisas importantes. Do ponto de vista matemático, os ciclos também são extremamente interessantes. Sempre que há uma periodicidade, há um padrão. E assim sendo, há algo que se pode quebrar em troços e comparar. Provavelmente o ciclo mais presente na nossa vida é a alternância dia e noite. Esta foi seguramente a nossa primeira bitola para medir o tempo. Para medir e para servir de referência. Por exemplo, para marcar encontros. Claro que agora temos relógios, mas isso é uma coisa bastante recente. Aquilo a que nós hoje chamamos relógio só foi inventado há uns 400 anos. Antes disso havia, quanto muito, relógios de sol, que, na prática, é simplesmente um mecanismo para medir a posição do sol. E antes disso, era tudo um bocado a olho. Dessa forma era normal chegar atrasado aos encontros e ter de sofrer a atitude passiva ou agressiva de uma mulher das cavernas. O ciclo solar esteve sempre tão presente na nossa vida que acabou por ficar embutido no nosso próprio corpo, como no ciclo circadiano. Mas afinal, o que é isso do ciclo circadiano? Claro que podem saber isso na Wikipédia, mas a melhor forma de o explicar é contar a história do explorador Michel Siffre. Michel Siffre é um cientista explorador francês que nos anos 70 submeteu o seu próprio corpo a uma das mais difíceis provas para o corpo humano. Total isolamento durante 6 meses, sem qualquer referência de tempo. Siffre preparou um aposento numa gruta a 30 metros de profundidade, onde passou 6 meses sem ver o sol e sem relógios ou qualquer outro dispositivo que lhe desse uma indicação das horas. Ele não podia sequer traçar riscos na parede para contar os dias, porque não fazia a mínima ideia de quantos dias tinham passado desde que entrara. Durante todo o tempo em que esteve nesta enclausura voluntária, ele manteve elétrodos ligados à cabeça, para monitorizar o comportamento do corpo e registar os períodos de sono. Ao contrário do que muita gente pensa, a temperatura do nosso corpo não se mantém constante ao longo das 24 horas. Ela oscila periodicamente ao longo do dia, baixa cerca de 0,7 graus centígrados à noite e volta a subir de manhã. O nosso corpo tem um ciclo natural diário de temperatura e de libertação de hormonas. E a experiência de Siffre mostrou que este ciclo se mantém mesmo sem vermos o sol.
Ou seja, esta experiência confirmou a existência de um relógio interno dentro do nosso corpo que mantém o ritmo dos dias. Mesmo sem ver o sol durante 6 meses, a temperatura corporal de Cifre manteve esta oscilação ao longo de toda a estadia. A este relógio interno chamamos ciclo circadiano. Ainda não se sabe exatamente como o ciclo funciona a nível celular e molecular, mas a sua existência é irrefutável. Normalmente ele está sincronizado com o ciclo dia e noite. De facto, de alguma forma, a luminosidade do Sol é captada pelos nossos olhos e essa informação é enviada para o nosso cérebro. Aparentemente é assim que o nosso relógio interno mantém a hora certa. E o ciclo circadiano é também o que provoca o chamado jet lag. Quando viajamos para outro fuso horário, o nosso relógio chega com a hora do local de partida e demora alguns dias a acertar com a hora local. É por isso que, durante uns dias, ficamos enjoados e com distúrbios de sono. E também um pouco por estarmos em Pyongyang. Mas depois de alguns dias, o nosso relógio sincroniza com a hora local e tudo normaliza. Excepto o facto de estarmos em Pyongyang. Se calhar tínhamos escolhido outro exemplo, não? Ainda assim, na experiência de Cifre, aconteceu algo curioso. Embora no início ele tenha mantido um ritmo de sono que acompanhava o seu ciclo circadiano, ao 37º dia da experiência, o ciclo de sono desincronizou com o ciclo de temperatura corporal. De repente, Cifre entrou num comportamento caótico de períodos de sono. Qualquer um de nós já teve a experiência de acordar baralhado e sem noção do número de horas que dormiu, pois, para ele, era sempre assim. Quando acordava, não tinha relógio nem qualquer indicação de quanto tempo tinha dormido. A partir dessa altura, Cifre começou a fazer ciclos completamente irregulares. Poderia ficar acordado quase 2 dias seguidos ou fazer dias mais curtos. Da mesma forma, tanto podia dormir noites de 15 horas, como acordar ao fim de 2. Claro que ele não tinha esta noção. Para ele, que não fazia ideia a quantas andava, tudo estava a correr na maior normalidade. Michel Cifre entrou na caverna em abril de 1972 e quando o chamaram em setembro do mesmo ano, ele teve uma agradável surpresa. Pelas suas contas, ainda era julho. Este foi o segundo de 3 isolamentos a que Michel Cifre se sujeitou, sempre em grutas e sempre no limite da hipotermia. Ok. Mas para que servem estas experiências malucas? Os dados recolhidos neste tipo de experiência permitem entender melhor o sono humano e encontrar formas de tratar problemas de insónias. Mas também servem para estudar algo cada vez mais presente no sistema laboral contemporâneo: os transtornos de sono causados pelos horários por turnos. E isto é matemática! Este programa tem o apoio da Fundação Vodafone.